Glória a Deus. Fica de pé, vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia. Abra a tua boca agora e comece a glorificar a Jesus. Há poder na igreja de Cristo. Lavados e remidos no sangue de Jesus. Pai, nós exaltamos a tua majestade. Bendizemos o teu nome porque fomos comprados por um alto preço. O inferno, ainda que se levante, ele não tem o poder de abafar e anular o poder de Cristo estabelecido no meio do teu povo. Nós te glorificamos porque nós somos essa igreja que vence o diabo e que rompe com toda a potestade e principado do mal. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos chamados por Ti para sermos vitoriosos. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, você vai aplaudir novamente ao Senhor. Abençoamos vocês, abençoamos. Eita glória! Essa é a igreja de Cristo vitoriosa. Então nós temos essa equipe aí. Você que é jovem, que gostaria de servir a Jesus através da encenação, da dança, nos procure. Você será muito bem-vindo e poderá fazer parte de uma equipe que está se esforçando, né? Não são perfeitos, não são profissionais, mas são jovens que têm se consagrado ao Senhor e têm feito diferença. Vai ficar mais lindo ainda quando estivermos no nosso palco, toda aquela iluminação. Você imagina? Ninguém segura nós. Fala para quem está ao teu lado aí, ninguém segura nós. Amém? Quero compartilhar uma palavra. Bruno vai soltar um louvor ali para ver se a gente abafa um pouco, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 a 4. Atos 2, de 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Vou me prender ao versículo 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E continua a leitura aí. Amém? Queridos, depois de Jesus ser assunto aos céus, ele ser elevado às alturas, voltar para onde ele veio, a Bíblia diz em Atos capítulo 1, verso 11, que os discípulos, Jesus reúne com eles, está dando algumas instruções, as últimas instruções, quando Jesus começa a levitar, vai subindo, e aí os discípulos ficam olhando, até que uma nuvem o cobre completamente. E aí do lado dos discípulos apareceu um anjo que falou para eles assim: varãos galileus, por que estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi assunto aos céus, assim como vocês o vistes subir, ele voltará. Amém? Essa é a promessa que incendeia o nosso coração. Nós servimos a Deus, nós estamos na casa de Deus, porque nós cremos que um dia nós seremos elevados às alturas para nos encontrar com o nosso Senhor. Quantos creem nisso? Quantos se movem em cima dessa promessa? Porque assim como ele subiu, um dia ele vai descer para buscar a sua amada igreja. E aí, no verso que nós lemos, esses versículos,
fala da inauguração da igreja. Atos capítulo 2 é a inauguração da igreja. Porque depois que Jesus sobe, ainda em Atos capítulo 1, né, tá lá o relato, eles vão para o cenáculo, eles se reúnem, começam a orar. Por quê? Porque Jesus havia falado para eles não se ausentarem de Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder, para que então eles se tornassem testemunhas, né? Em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E aí quando Jesus sobe, o que eles fazem? Eles vão para o cenáculo, se reúnem, ficam orando, permanecendo em Jerusalém até que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles. E aí, queridos, em Atos capítulo 2 acontece. A Bíblia diz no texto que nós lemos que de repente veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Repita comigo: todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Aí está o nascimento, a inauguração da igreja de Cristo. Atos capítulo 2. E aí, queridos, depois deles serem cheios, deles falarem línguas estranhas, eles foram selados com essa experiência super, mega, hiper, fenomenal, sobrenatural. Que coisa extraordinária! Eles todos foram cheios. Porém, eu quero caminhar contigo numa direção que eu acredito que o sucesso da descida do Espírito Santo, o sucesso do Pentecoste, não se resume no simples fato ou somente no fato do Espírito Santo ter descido sobre eles. O sucesso dessa experiência, ela não está resumida simplesmente no fato do Espírito Santo ser derramado, mas o sucesso do Espírito Santo, ele, está associado em que ou em quem essas pessoas seriam transformados. Porque não adiantava ser cheio, falar em línguas estranhas, sapatear no poder, aquela coisa toda, e depois saírem dali e suas vidas não corresponderem com a experiência vivida ali. O sucesso do Pentecoste se daria no dia a dia desses irmãos, em que eles iriam se transformar depois. Qual seria a postura, a conduta, o comportamento, a mentalidade deles depois de terem recebido o Espírito Santo? Nisso sim estava resumido ou definido o sucesso do Pentecostes. Queridos, porque ser cheio não é muito difícil. O difícil é se manter. Quantos podem? Ser cheio não é muito difícil. O difícil é o quê? Nos mantermos cheios. Estar no lugar onde Deus fala e alegrar o nosso coração e ser envolvido na nuvem de Deus não é muito difícil, querido. O difícil é viver isso todo dia. Então o fato deles receberem, falarem línguas, ser aquele momento fenomenal, ok, bom, que experiência sem igual. Mas vamos ver agora em que ou em quem essas pessoas iriam se transformar a partir daí. E aí, a Bíblia diz que depois do Pentecostes, querido, cada um voltou para a sua vida cotidiana. Cada um voltou para a localidade onde morava. Cada um voltou para a sua vida velha, mas com um espírito novo. Cada um voltou, sabe, para o bairro onde morava, para o trabalho onde, eles estavam empregados, mas com uma mentalidade, um coração diferente. Nisso, aí está o sucesso do Pentecostes. Porque cada um que estava reunido naquele lugar, ao sair dali, saíram levando a mensagem, o poder, o fogo e a presença de Deus para onde cada um
Eles se tornaram porta-vozes do reino de Deus. O Pentecostes não foi um ato isolado, algo que aconteceu no cenáculo e cada um depois vai viver a sua vida e foi muito bom enquanto durou. Não. O Pentecostes se tornou um estilo de vida. O fato de terem sido cheios fez com que esse povo, essa igreja, fosse uma igreja com um estilo de vida que se encaixou exatamente dentro da experiência vivida. Querido, sabe o que me chama a atenção nisso tudo? É que uma experiência foi o suficiente para todos aqueles irmãos tomarem um rumo completamente em suas vidas. Uma experiência foi o suficiente para que quem tinha fraqueza, debilidade, vencesse em função da experiência vivida. Uma experiência causou uma revolução no mundo, porque o evangelho chegou até nós por causa desses irmãos. Por causa desse dia aí, o evangelho invadiu, tomou conta do mundo por causa da igreja. E a igreja nasceu debaixo do fogo, debaixo da unção, debaixo do poder de Deus. Esses homens, queridos, essas pessoas, elas não saíram dali e cada uma foi viver a sua vida do jeito que achava, não. A experiência com o enchimento do Espírito Santo os fez homens e mulheres completamente diferentes. O poder do Espírito Santo derramado sobre eles os influenciou a viver uma vida na luz, uma vida na transparência, uma vida na verdade, uma vida cheia de Jesus, queridos. É um pouco diferente, porque a gente pega o retrato dessa igreja relatada aqui. A gente pega o retrato da igreja primitiva e a gente pega o retrato da igreja de hoje. A gente vê que muita coisa mudou. Tem gente todo dia se convertendo, todo dia se desviando. Não era assim. Uma experiência com Jesus era o suficiente para nunca mais voltarem para o mundo. Mas hoje, de mês em mês, tem pessoas se reconciliando. Aí fica um tempinho na igreja, daqui um pouco o mundo atrai, ela vai lá. Aí depois de 3 meses volta, se reconcilia. É um sobe e desce, um cai e levanta que não tem tamanho. Mas não era assim, queridos. A igreja primitiva, como nós vimos aqui, ela nasceu debaixo de alguns princípios que hoje o Senhor está devolvendo à igreja, porque a igreja perdeu. O princípio da unidade. Nós lemos aqui que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, era um grupo de pessoas que estavam reunidos todos. Não era algo partido. Não era algo que tinha mais ou menos, pastora, né? Era para 120 estarem lá, mas só tinha 100. Não, os 120 estavam lá. Todos reunidos no mesmo lugar. Isso fala de unidade, querido. Isso fala de propósitos comuns. Isso fala de cada um visualizar e mirar no mesmo alvo. Isso fala de que todos que estavam ali tinham a mesma visão, o mesmo propósito, a mesma busca. Não fala de um povo reunido, mas com atitudes, sentimentos e pensamentos diferentes, não. Esse valor da unidade, Deus está devolvendo à igreja novamente. E quando nos reunirmos, o Espírito Santo virá, porque encontrará unidade, encontrará uma só visão, um só sentimento, uma só direção. Deus hoje, Ele está trabalhando incansavelmente em sua igreja para devolver a ela os princípios que se perderam com o decorrer dos anos. Unidade. Queridos, é possível estarmos todos nós no mesmo lugar, mas cada um atirando para um lado, cada um pensando de um jeito, cada um mirando num alvo diferente, cada um falando algo diferente do outro. Ajuntamento, mas sem unidade. Mas a igreja que atraiu
O poder do Espírito Santo foi uma igreja, um povo que estava reunido debaixo de um só propósito: buscar a face de Deus, querer ver o cumprimento da promessa de Deus sobre eles. Fale para quem está do teu lado: meu irmão, onde é unidade? Porque quando você estiver em unidade, o fogo virá sobre a tua vida. Fale aí. Unidade. Meu Deus, como hoje a gente encontra ajuntamentos. E não estou falando de fora, não, estou falando aqui dentro mesmo. Ajuntamentos onde os propósitos são 100% diferentes um do outro. É possível numa mesma reunião alguém chorar e alguém rir. Do lado um está chorando, o outro está rindo. É possível na mesma reunião um está se quebrantando e o outro endurecido. É possível na mesma reunião um entender a voz de Deus e o outro com o ouvido bloqueado. É possível nos nossos ajuntamentos um querer Jesus e o outro querer uma namorada, querer um emprego, querer se beneficiar. É possível hoje, infelizmente, querido, não era assim, mas é possível hoje estarmos todos reunidos no mesmo lugar, mas cada um atirando para um lado, cada um vestido com uma vestimenta diferente, cada um com um discurso nos lábios, cada um com um alvo numa direção. Enquanto não existir unidade, o Espírito não vem. E o clamor do meu coração é que Deus nos una em torno de um propósito só, de uma visão só e de uma direção só. Quantos estão comigo? Desejo do meu coração é que sejamos grandes em números, mas sejamos um. Amém? Porque a Bíblia diz Atos dos Apóstolos. Está aí Atos. Significa o quê? Os feitos, as atitudes desses apóstolos depois de serem cheios do Espírito Santo. Então tudo que eles fizeram foi registrado, dando-se o nome de Atos. Atos dos Apóstolos. Vai ler, querido. Em que esses homens se transformaram? Se transformaram em pessoas que andaram debaixo do temor, debaixo do amor, debaixo da reverência, debaixo do fogo de Deus, debaixo de uma vida transformada na luz. Tudo que era contrário a Deus, Deus fulminava, exterminava. Por quê? Porque o trono erguido no meio da igreja não era um trono a homens, mas era Deus. Jesus era entronizado no meio do povo. Hoje estamos vendo muito homem, pouco Deus. Estamos ouvindo muito discurso da carne, mas cadê o discurso do céu? Estamos tocando em coisas terrenas, materialistas. Onde está a espiritualidade da igreja? Onde está a igreja gloriosa a qual Jesus derramou o seu sangue? Onde estão os apaixonados, os quebrantados, aqueles cujo coração se apega de tal forma a Jesus que nada mais importa, senão somente viver para servi-lo e adorá-lo? Queridos, hoje nós estamos diante de uma igreja fraca, doente, uma igreja confusa, uma igreja vestida com uma vestimenta suja, porque muitas das vezes concebemos o pecado. Estamos um dia na luz, outro dia nas trevas, é um sobe e desce, é uma vida instável, sem firmeza, sem posicionamento, sem espiritualidade. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar, porque Deus falou no meu coração. Assim como a igreja de Cristo nasceu debaixo do fogo, da unidade do poder, ela também será tirada assim da terra. Antes de Jesus voltar, o avivamento virá, e aquele que está morto ressuscitará para uma vida abundante. Não estou falando da ressurreição, querido, para o arrebatamento não, estou falando ressurreição hoje. Porque tem muita gente com o nome de quem vive, mas está morto. Tem muita gente andando com a Bíblia, cantando cânticos, mas seu coração está distante de Deus. Tem muita gente que traz consigo o nome de Jesus, mas Jesus está longe
longe de sua vida. Antes que Jesus volte, eu creio que o trono será devolvido a Ele, porque Ele é o Rei, Ele é o Senhor, a Ele seja a honra, a glória e o louvor. Chega de vermos o homem como centro. Ouvimos canções, queridos, onde o foco não é mais Jesus. Não estou falando música secular, não, estou falando música evangélica. Quando eu me converti, as canções entronizavam. Jesus era o alvo. Hoje as canções, elas enaltecem o homem. Tudo é em função do homem, nas bênçãos de Deus, tudo eu. É hora de o homem sair de cena e Jesus se sentar no lugar que é dele. Rei, Senhor absoluto sobre este lugar, mas principalmente sobre nossas vidas. Jesus foi tirado e o homem se assentou no lugar que é dele. Hoje as pessoas não estão vindo para a casa de Deus por causa de Jesus. Estão vindo para a igreja por causa de uma palavra boa, por causa de um alimento legal, por causa de um povo abençoado. As pessoas estão vindo para a igreja por N motivos, menos para servir e se prostrar diante daquele que entregou sua vida por sua igreja, que somos nós. E quando a igreja não corresponde, quando a minha expectativa não é suprida, quando a palavra não encaixou legal, quando o pastor não falou direito, quando o louvor não correspondeu, essa igreja é fraca, eu vou para outra. As pessoas estão vindo e indo, procurando no homem, resposta, satisfação, aplauso. Eu te pergunto, você está aqui por causa de quem, querido? Quem te trouxe? Se o culto terminar agora, você pode dizer que você já esteve com Jesus aqui, neste lugar? Ou você veio para ver alguém? Eu creio, querido. Eu creio que assim como a igreja nasceu, ela nasceu debaixo de unidade. Ela nasceu debaixo do fogo, porque diz que as línguas como de fogo, a presença do fogo estava no meio da igreja. A igreja foi selada com fogo. A Bíblia diz também que eles começaram a falar em novas línguas. Isso fala de uma manifestação sobrenatural. A igreja nasceu debaixo do sobrenatural. Fale para quem está do teu lado, a igreja não é natural, ela é sobrenatural. Fala assim, você não é um ser natural, você é um ser sobrenatural. Eu não tenho dúvidas que Jesus vai voltar para nos buscar. Mas antes que isso aconteça, Ele vai devolver à igreja os valores, princípios que se perderam com o decorrer dos anos. O trono será devolvido para Jesus novamente. E quando nós chegarmos na casa do Senhor, nós veremos o Rei assentado no seu trono de glória, porque esse é o lugar dele no meio do povo. Encontramos, queridos, holofotes no homem, pessoas lutando para se promoverem, homens, pessoas querendo serem vistas, aclamadas. Como já tenho falado, canções onde eu tenho que ouvir a canção toda para ouvir falar de Jesus, porque Jesus entra lá no final. E quando entra, canções, me dá a minha bênção para depois subir, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Que é isso? E por aí vai. Onde está o trono? Onde está Jesus? Eu tenho que falar essas coisas, porque essas coisas queimaram no meu coração ontem o dia inteiro. Devolver a Jesus o que é dele. Você está disposto a entregar o trono a Jesus, o trono da tua vida, do teu coração? Você está disposto a sair de cena e dar a Ele o senhorio, o domínio e o governo da sua vida a Ele?
A igreja nasceu debaixo do fogo, da unidade, do temor. A Bíblia diz que o mundo olhava para a igreja com reverente temor. O ímpio olhava para a igreja, eles tinham temor da igreja, porque Jesus se movia no meio da igreja. Hoje, o mundo olha para a igreja e apedreja, fala mal, porque é muita gente, querido, como estou falando, muita gente compondo a igreja sem temor, muita gente vestido de crente, mas em coração longe de Jesus, muita gente com um sermão bonito nos lábios, mas com atitude e comportamento que entristece o coração de Deus pelo mau testemunho que dá lá fora. Antigamente, no tempo que a igreja de Jesus nasceu, o mundo olhava para a igreja e queria ser igual. Hoje, quando a pessoa sabe, dependendo da firma, que você for ver emprego, se você falar que é crente, você não é admitido, porque crente hoje é sinônimo de trapaceiro, pessoa que não cumpre com seus compromissos e afazeres. A gente foi comprar, ia comprar não foi a gente. Eu ouvi história de alguém que ia comprar algo e falou assim: vem cá, é crente? É crente, então. Aí exigiu uma porção de requisitos, de coisas, porque era crente. Porque ele estava acostumado a levar calote de quem? É um domingo na igreja, aí na sexta próxima está com um copo de cerveja num bar, com um cigarro entre os dedos. Gente, isso aqui é reino de Deus? Ou é um ajuntamento onde não há vida, onde não há poder de Deus? E não estou falando, eu estou generalizando, tá? Não estou falando só daqui não. O que eu sinto no meu coração é que Jesus precisa assumir o seu lugar de rei. E quando ele se assentar no trono, meu irmão, tudo que é a voz do homem cai, tudo que é o governo do homem cai. Quando ele reinar sobre nós, tudo que é pecado não terá mais lugar. Quando ele exercer o seu senhorio sobre nós, não haverá lugar para o pecado, para a fofoca, para a insatisfação no reino, para o espírito crítico, não haverá lugar. Porque uma vez olhando para ele, nós reconheceremos quem nós somos e veremos que somos miseráveis e carentes da tua graça e da tua misericórdia. Você sabe por que você é tão crítico? Porque você não consegue ver Jesus. Você só vê o homem, você só vê as coisas naturais. Porque aquele que vê Jesus, o primeiro olhar para onde ele direciona é para si mesmo. Ele passa a se ver como ele é, miserável, insignificante, carente da graça e da misericórdia do Senhor. O meu conselho para você e para mim hoje é que o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos o Rei, para que vejamos o Rei, o nosso Senhor. Oh Deus, o mundo olhava para a igreja com temor e reverência. Os apóstolos, esses homens, 120 pessoas que estavam reunidas aí em Atos capítulo 2, 120, de 120 foram para 3.000 almas, porque na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram a Jesus. Havia poder na palavra, havia ousadia na pregação do evangelho, sinais e maravilhas. Querido, não existia ninguém que tinha necessidade entre eles, porque um supria a necessidade do outro, amor e milagre, coisas extraordinárias Deus fazia através de sua igreja. Onde estão os milagres? Onde estão as maravilhas? Onde estão as conversões em massa? Onde está o poder na palavra? Onde estão os pecadores cujos corações estão famintos por uma transformação? Onde estão?
Estamos vendo muitas coisas, mas uma só é necessária: ver Jesus. Porque se o nosso olhar se deparar com Ele, eu duvido que você continue do mesmo jeito que você está. Duvido. Eu duvido que você vai viver essa vida inconstante. Eu duvido que, se você vê Jesus, a sua família não entra num processo tremendo de transformação e restauração. Eu duvido. Eu duvido que, se seus olhos verem o Rei, você não vai causar uma revolução nesse tempo, nessa terra. Querido, 123 mil, segundo a pregação 5 mil, até uma multidão incalculável. Você já imaginou o que Deus não pode fazer através de nós? Através da descida do Espírito Santo sobre nós, queridos. Pastora, mas isso daí foi lá no passado. Hoje os tempos são outros. São outros não, querido. Porque o mesmo Jesus que andou na Galileia é o mesmo Jesus que anda no meio da igreja. O mesmo Jesus que abriu os olhos dos cegos é o mesmo Jesus. Em Deus não há sombra ou variação de mudanças. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. O que mudou? O que mudou é que nós, seres humanos, estamos num processo que cada dia que passa estamos nos tornando mais duros, insensíveis, complicados, problemáticos, perebentos. Cada dia que passa o ser humano está num processo de decadência, querido. Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. O problema é que os corações de hoje não são os mesmos do passado. Mas eu tenho certeza que Deus está levantando um remanescente, que através desse um avivamento virá na terra. E eu quero profetizar que você faz parte desse povo que não se vende, dessa igreja que não se contamina com o pecado, dessa igreja apaixonada por Jesus, que mesmo que o banquete do mundo seja fato, ele diz não, porque encontrou algo maior e mais profundo em Jesus. Eu creio que nesse auditório estão aqueles os quais somarão força com outros, que não é só aqui, somarão força para que o avivamento venha sobre a igreja. E eu quero te dar uma boa notícia: o avivamento já começou, querido. Nós já temos encontrado no reino de Deus pessoas que, ao invés de quererem aplausos, elas preferem ficar nos bastidores, escondidas, porque elas não querem ser vistas. Elas preferem sumir para que Jesus apareça. Já temos encontrado pessoas que amam a Jesus e estão dispostas a darem tudo o que têm por uma vida de dedicação e entrega profunda a Ele. Eu quero terminar essa palavra falando para você: decida sair do lado que você está, compondo uma igreja, porque dentro da igreja tem a verdadeira igreja. Que dentro da igreja tem a igreja que de fato é. Saia desse grupo que diz ser igreja, mas não tem poder de igreja, não conhece a Jesus e vive uma vida aquém da palavra. Passa para o lado daqueles que amam a Deus e querem fazer diferença nesse tempo. Porque talvez você não saiba, Deus vai te levantar com graça e unção para curar enfermos, ressuscitar mortos. Queridos, eu tenho uma convicção no meu coração, que até Jesus voltar, a igreja será vestida, coberta de poder e autoridade. O fogo que se apagou, ele nascerá ou reacenderá de forma maior e mais intensa. Eu quero Jesus na minha vida. Eu não quero ter o nome de quem vive está morto. Eu não quero hoje estar na igreja e amanhã. Eu não quero, querido.
Eu quero manter minha vida na luz. Eu quero me vestir de santidade. Eu quero que quando eu abrir a boca para falar de Jesus, Jesus assina embaixo, porque são palavras associadas à vida, comportamento e posicionamento. Chega de termos discursos vazios. Chega de ficarmos andando, buscando coisas que só satisfazem a nós mesmos. É hora de olharmos para o Rei e entregar a Ele o domínio, o controle e direção das nossas vidas. Eu quero nessa noite, querido, na autoridade do nome de Jesus, derrubar todo o trono erguido ao homem, todo trono erguido à carne, toda elevação do homem que caia. Nessa noite eu quero erguer um trono ao nome de Jesus e falar para Ele: Senhor, se assente nesse trono, porque esse lugar é teu. Nós não iremos ser e não somos uma igreja onde o foco, querido, os holofotes e os olhares estarão focados no homem, porque nós não fomos comprados pelo homem. Nós fomos comprados por um sangue precioso que custou a vida de um rei, Jesus, o Filho de Deus. Devemos honrar esse nome e viver eternamente para exaltar e magnificar esse nome maravilhoso. Eu te convido, você que quer nessa noite fazer parte dessa igreja, a verdadeira igreja, a igreja que não se vende, não se troca, a igreja que não negocia santidade, a igreja que não aceita a proposta de hoje, está na luz e amanhã nas trevas. Você que quer ser um cristão autêntico, verdadeiro, alguém que de fato se apaixone por Jesus de tal forma que nada e ninguém, nada nesse mundo consiga roubar do seu coração essa paixão, esse amor e esse desejo de viver para agradá-lo. Eu já sou a primeira estando aqui na frente. Chamo o pessoal do Ministério de Louvor para vir aqui. Nós precisamos sermos cristãos de qualidade, cristãos que de fato, querido, vivam uma vida não para agradar a nós, mas para agradar aquele que nos chamou, aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, Jesus. Amém? Oh Deus, a igreja de Cristo, querido, essa é a que vai ser arrebatada. Não é aqueles que domingo estão na igreja e sábado estão no baile. Não, esse não. Não é aquele que hoje está com a Bíblia na mão e amanhã com um copo de cerveja, ou com um cigarro entre os dedos, ou com um papelote de cocaína na mão. Não, queridos. Jesus não vai vir buscar uma igreja doente, não. Um povo fraco, não. A igreja que vai morar no céu é uma igreja que paga um preço de santidade, de pureza. É uma igreja cujo olhar é um olhar puro. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Eu vou pedir os líderes que andem na igreja, vão lá atrás. Momentos como esse, o povo lá atrás fica cochilando, conversando, distraído. Na verdade, esse é um convite para todos. Se de fato você entregou sua vida a Jesus, é um apelo para você, assim como é para mim. Então é o momento, eu vou pedir os líderes que fiquem lá por trás orando, intercedendo em nome de Jesus. Fica lá por trás, andando, intercedendo, pedindo a Deus que algo da parte de Deus consiga alcançar alguns corações que aqui estão, porque eu sei que nem todos estão abertos. Mas que o Senhor nessa noite te encontre onde você estiver. Você é líder e você só vai orar. Você que está desviado da igreja, da casa do Senhor, da presença de Jesus,
Também é a noite de você se reconciliar, fazer parte desse povo que Deus está restituindo a graça, a unção e o poder. Preparamos um lugar, oh Deus, para que venhas reinar. oh Deus, ore ao Senhor, você que quer avivamento, Preparamos um lugar, você quer dar a Jesus o lugar que é dele, ore, coloque isso diante dele. para que venhas desfrutar. Te preparamos Oh, Deus. um lugar, para que venhas reinar. Oh Deus, Te preparamos um lugar, vai derrubando todo o trono ocupado pela sua para que carne, venhas desfrutar. pelos seus prazeres, vai derrubando. Apagam-se as luzes que estão sobre os homens. Somente tu mereces brilhar, e não há nada mais importante que Jesus, e vem tomar o teu lugar, e vem tomar o teu lugar, Senhor Jesus, vem tomar o teu lugar, e vem tomar o teu lugar. Te preparamos um lugar, Abra o teu coração, deixa o Senhor falar contigo para nesta que noite. venhas reinar. Chega de viver uma vida ao qual não tem agradado a esse Deus. Você está na casa do Senhor, deixa o Espírito Santo te envolver na presença dEle e te levar a você a estar em outro estágio da sua vida. Em nome de Jesus, o Senhor quer preparar a tua vida. Que tu venhas reinar. Te preparamos um lugar, Oh Deus, para que tu possas desfrutar. Apagam-se as luzes que estão sobre os homens. Somente tu mereces brilhar. Não há ninguém mais importante que Jesus. Vem tomar o teu lugar, vem tomar o teu lugar, Senhor Jesus, vem tomar o teu lugar, e vem tomar o teu lugar, Senhor Jesus, vem tomar o teu lugar, vem tomar o teu lugar, Senhor Jesus, vem tomar o teu lugar, toma o teu lugar na minha vida, vem tomar o teu lugar, Senhor Jesus. o Senhor está tomando o lugar dele nesta noite. Nos corações que são abertos para a sua presença. E eu creio, queridos, que debaixo desta palavra você não vai ser mais a mesma pessoa. Porque quando nós tomamos uma postura, tomamos uma atitude diante do Senhor, na verdade teremos uma postura diferente
ao qual Deus há de trocar e de mudar a forma e a maneira que estamos vivendo erradas diante dele. Eu creio nesta noite, querido, que o Senhor, Ele vai te usar. Ele vai te usar para que você seja um baluarte na mão dele dentro desta cidade, no teu trabalho, na tua escola, onde você estiver. Eu sempre costumo falar isso, querido amado, você sabe por quê, queridos? Porque esse é o desejo do Senhor Jesus. A unção do dia de Pentecostes veio para que você seja diferente. Você não pode ser mais o mesmo, você tem que ser diferente, porque há uma unção de Deus especial sobre a tua vida. Quando você ergue as tuas mãos, o Senhor desce sobre você e Ele te unge, Ele te capacita para mudar a tua história e teu ritmo de vida. Você pode sim. Você pode alcançar os rios de Deus. Você pode alcançar as bênçãos do Senhor para a tua casa. Você pode sim, ainda que o inimigo se levante dizendo que você não tem mais jeito. Você tem jeito sim. A unção do dia de Pentecostes, ela veio para que você tivesse uma mudança diante do Senhor. E você tem jeito. Chega de viver essa vida, amado, que você tem vivido, sem agradar esse Deus. Ore a Ele, conversa, leia a palavra do Senhor, querido. Você não vai ser mais o mesmo, porque é assim que o Senhor quer fazer com todos nós. Ele não tem a unção específica só para uma pessoa, não. Deus, Ele é um todo, Ele quer abençoar toda a tua igreja. O Senhor, Ele tem graça para todos nós. E nesta noite, você que está aqui, que ainda não levantou a mão para esse Jesus, queridos, eu falo para você, abra a porta do teu coração, deixa Jesus transformar a tua vida. Deixa a unção dele vir sobre tu. E se há alguém nessa noite, eu quero te convidar a você vir aqui mais pertinho de mim, porque nós queremos colocar as mãos sobre você e orar por você, declarando a tua vida salva pelo poder do nome de Jesus. Alguém nessa noite que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ou que quer voltar aos teus caminhos e falar assim: chega de viver essa vida que eu tenho vivido, chega, eu vou dar um basta, eu vou dar um basta, eu quero ser alguém importante para Jesus nessa terra, eu quero ser alguém que seja usado por Jesus. Você que está distante do Senhor, esse apelo é para você. Você quer nessa noite? Venha até aqui que nós vamos orar por você. O Senhor quer te usar, o Senhor quer te transformar. Amada, essa palavra é muito forte, ela confronta nossas vidas, e não dá mais para viver uma vida desleixada, uma vida sem compromisso, uma vida onde eu vou viver de qualquer jeito. Amados, muitas das vezes a gente pergunta, as pessoas, até o próprio cristão. Ainda ontem eu estava falando isso para uma pessoa num GD que eu estava fazendo na casa do Adriano. E aí, como está a sua vida? Ah, pastor, eu vou levando. Você vai levando o quê? Tapa do diabo? Empurrão? O que você está levando? Bico na costela do diabo? Ah, eu estou levando. Meu irmão, não está levando nada, meu irmão. Não, pastor, eu estou firme na rocha, e a coisa vai mudar, a história vai mudar. Chega de dizer que você está levando, meu irmão. Quando você fala que está levando, o diabo está só te dando tapa na cara. Muda a sua história, muda o teu ritmo de vida.
Quando você bate o pé firme e fala: Senhor, eu sei que Tu és comigo. Eu sei que Tu vai mudar a minha história. Eu sei que Tu vai mudar a minha história. Eu sei que Tu vai mudar a minha história. Feche os teus olhos. Eu creio num Deus poderoso. Feche os teus olhos. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Repita comigo: ao que está sentado. Ao que está sentado. É esse Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Levante as tuas mãos e diga: seja honra. Seja a honra. Declare bem forte. Seja a glória. Seja o domínio pelo século dos séculos. Seja a honra. Seja a honra. Declare bem forte esse Deus poderoso. Seja a glória. Oh! Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Vamos declarar bem forte. Poderoso Deus, eu sirvo um Deus poderoso, eu sirvo um Deus poderoso, eu sirvo um Deus que quebra cadeias, eu sirvo um Deus que transforma. Poderoso Deus, você foi livre para romper comigo. Minha alma anseia por Ti. A tua alma tem que ansiar por esse Deus. Poderoso Deus, feche os teus olhos e declare: poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti, poderoso. Poderoso Deus é poderoso, querido. Poderoso para transformar a criatura. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso agora declare assim: minha alma anseia por Ti. Pode ficar mais forte. Xeramandalaba shure cantarandalaba share conterindalaba remandecare lalaba share por Ti. Rica o teremandalaba share canterindalaba. Minha alma anseia por Ti.
chora, lava, chora, cante, lava, minha alma anseia por ti. oh Jesus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, a minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Querido, muitas das vezes nós deixamos o tempo passar e não nos prostramos diante desse poderoso Deus. Eu sempre gosto de cantar essa canção porque eu sirvo um Deus poderoso. Eu não sirvo um Deus morto, não. Eu sirvo um Deus vivo. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou dizer: poderoso Deus, a minha alma anseia por ti. Eu tenho sede de ti. Queridos, Deus te ama. Deus te ama.